Você é descartável. Disse marido à esposa, então ela lhe dá uma pasta e fica de queixo caído quando abre. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Helena subia as escadas de seu prédio com passos pesados, cada degrau parecendo mais difícil que o anterior. O corrimão frio escorregava pela mão dela, e os batimentos acelerados de seu coração deixavam-na ainda mais cansada. Não tinha vontade de voltar para casa, mas Otávio, seu marido, vinha logo atrás, tão calado quanto ela. A razão do desconforto pairava no ar, uma importante negociação de negócios fora cancelada de surpresa por Otávio, sem qualquer explicação plausível. Helena mantinha os olhos fixos no último lance de escadas, torcendo para que, ao chegar ao apartamento, não precisasse enfrentar imediatamente a tempestade que se formara entre eles. A lembrança da reunião fatídica ainda latejava em sua mente. Não entendo por que você fez isso, ela disse, quase sussurrando, ao se aproximarem da porta. Otávio hesitou. Depositou as chaves na fechadura, mas não respondeu. Quando a porta se abriu, um silêncio desconfortável os envolveu. Helena entrou primeiro, largando a bolsa no sofá. Sentia uma mistura de raiva, tristeza e frustração que a impedia até mesmo de pensar direito. A mente de Helena recuou algumas horas, tentando organizar os fatos. Durante a reunião, ela se sentirá relativamente confiante. Era o desfecho de um projeto no qual trabalhará arduamente por meses. Maurício e Diogo, os dois sócios convidados, chegaram com pastas e anotações, prontos para assinar o contrato que garantiria um novo capítulo de expansão para a empresa de Helena e Otávio. Sejam bem-vindos, senhores, Helena dissera, abrindo um sorriso profissional. Preparei toda a documentação. Vamos sentar e revisar ponto a ponto, só para termos certeza de que não faltou nada. Diogo ajeitou os óculos ao se sentar e olhou para Maurício, que carregava uma expressão de incerteza. Então, olhando para Helena, disparou. Bom, não sei se houve algum ruído de comunicação, mas... Otávio já conversou conosco. Ficamos sem entender a razão de estarmos aqui de novo. Helena estreitou os olhos, surpresa. Conversou o quê? Perguntou. A última informação que recebi é que vocês estavam apenas aguardando essa assinatura. Maurício pigarreou, folheando os papéis. Sim, também foi o que entendi. Mas Otávio nos ligou e disse que, na verdade, o contrato precisava de revisão. Não esperávamos que você nos chamasse para assinar hoje, depois dessa conversa. Ela sentiu um frio na barriga. Olhou de relance para Otávio, que estava ao lado dela, mas ele se mantinha em silêncio, encarando algum ponto fixo na parede, como se não fizesse parte daquela negociação. Otávio? Helena o chamou, esperando que ele esclarecesse a situação. Você conversou com ele sem me avisar? Ele limpou a garganta e, sem olhar para ela, abriu a boca. Não vamos mais assinar esse contrato. A frase de Otávio soou como uma martelada no peito de Helena. Por um instante, ela não conseguiu reagir. Já passará tanto tempo discutindo os termos, ajustando cláusulas, conciliando interesses? Como assim não vamos mais assinar? Como é? Ela perguntou, tentando manter a serenidade na voz, embora por dentro estivesse aflita. Você disse que estava tudo certo. Os termos são vantajosos, nós mesmos fizemos essa análise juntos. Otávio deu de ombros. Eu mudei de ideia. Não me parece um bom negócio. Mas, Helena balançou a cabeça, confusa. Vocês não vão continuar com a parceria? Maurício se levantou, sem disfarçar a insatisfação. Perdoe-me, Helena, mas se vocês não se alinham, nós não podemos arriscar nosso dinheiro e nosso tempo. Essa falta de sintonia não inspira confiança. Sem disfarçar a frustração, Diogo o acompanhou. Vocês deveriam ter conversado antes, acrescentou Diogo. Para nós, fica a impressão de que não há consenso dentro da própria empresa de vocês. Os dois se despediram com frieza, e Helena, sentindo o sangue ferver, procurou entender o que se passava. Otávio, pode me explicar o que houve? Ela perguntou, após os sócios deixarem a sala. Ficamos meses trabalhando nesse acordo. Você estava de acordo com cada detalhe até semana passada. Por que mudou de ideia agora? Não quero discutir isso agora, ele respondeu, num tom que beirava a impaciência.
Helena não se conteve. Não, vamos discutir sim. Você me expôs ao ridículo. Aqueles homens acharam que eu estava blefando ou que não tínhamos organização nenhuma. Ele soltou um suspiro exasperado e recolheu os próprios documentos da mesa. Se você estivesse mais atenta, teria percebido que a proposta não era tão vantajosa assim. Você está brincando? Helena retrucou, indignada. Nós analisamos juntos cada cláusula. Você mesmo aprovou. Se tivesse qualquer preocupação, poderia ter me avisado antes de nos fazer perder tempo e dinheiro. Otávio pôs o blazer sobre o braço. Vamos para casa. Lá conversamos melhor. Silêncio sufocante. Esse breve diálogo ecoava na cabeça de Helena enquanto eles subiam as escadas do prédio, horas depois. Dentro do apartamento, Helena largou-se no sofá, ainda buscando uma explicação plausível. Sentia-se traída, mas não apenas no sentido profissional, desconfiava de que havia algo a mais por trás da atitude súbita do marido. Podemos falar agora? Ela perguntou, por fim. Ele jogou a pasta sobre a mesa e tirou o paletó, lançando um olhar sério para Helena. Sim, precisamos falar. Então me diga, o que está acontecendo? Helena tentou manter a voz firme, mas seu cansaço era evidente. Ele ficou de pé no meio da sala, as mãos enfiadas nos bolsos da calça. Após um momento de hesitação, engoliu seco. Eu estou com outra pessoa, Helena. Helena sentiu o mundo desabar. Qualquer esperança de que fosse apenas um aborrecimento passageiro se dissolveu naquele instante. O quê? Ela levantou-se de supetão, o coração acelerado. Está brincando comigo? Otávio balançou a cabeça, sem conseguir sustentar o olhar dela. Eu não queria contar assim, mas... Não tem outro jeito. Estou com outra mulher. O nome dela é Camila. Helena levou a mão à boca, sem acreditar. Desde quando? Indagou, a voz quase um sussurro. Por que está fazendo isso comigo? Ele esfregou a nuca, evitando detalhes, mas cedeu à pressão do silêncio de Helena. Alguns meses. Talvez mais tempo do que você imagina. Alguns meses, ela sentiu náuseas. E você me deixou seguir com toda a rotina, fazendo planos para a empresa, acreditando que estávamos juntos nisso tudo? Ele desviou o olhar, confirmando a traição pelo silêncio. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Tem mais, Otávio prosseguiu, de uma forma quase impessoal. Camila e eu temos um bebê. Um menino. Ele nasceu há poucos meses. Por um instante, Helena não processou a informação. Aquele golpe parecia ser profundo demais. Um filho? Ele sempre comentara que queria um herdeiro, mas Helena nunca imaginou que isso poderia afastá-los, pelo contrário, haviam tentado engravidar, mas sem sucesso. Então é por isso, Helena murmurou, a voz trêmula. Você fez tudo isso para me tirar da empresa, da casa, da sua vida? Por causa de um bebê que eu não pude te dar? O silêncio dele foi a confirmação mais dolorosa. Ela sentiu um misto de raiva e amargura. 10 anos, Otávio, sua voz falhou, mas ela continuou. 10 anos de casamento, construímos essa empresa juntos, e você me descarta assim? Otávio virou-se de costas por um instante, como se tentasse juntar coragem para a sentença seguinte. Sempre quis um filho para carregar meu nome e meu legado. E você não me deu. Helena sentiu o rosto arder de indignação. Como se a culpa fosse exclusivamente minha? Você sabe das nossas tentativas, das consultas, dos tratamentos. Ele balançou a cabeça, impaciente. Não quero mais falar sobre isso. A questão é que Camila e o bebê precisam de espaço. Um silêncio tenso se instaurou, até que Otávio enfim completou. Quero que você saia do apartamento. Amanhã ela e meu filho vão se mudar para cá. Não faz sentido você continuar aqui. Helena recuou um passo, perplexa. Você está me expulsando? Se você não sair por conta própria, amanhã eu jogo suas coisas na rua. As palavras dele foram como uma sentença final. Helena sentia um nó na garganta e as lágrimas ameaçavam cair. Olhou ao redor, avistando móveis que ajudara a escolher, quadros que pendurara com carinho, lembranças que achará que pertenceriam a um lar compartilhado para sempre.
Tremendo, ela dirigiu-se ao quarto. Puxou a mala de dentro do armário e começou a jogar roupas dentro dela sem qualquer organização. Em meio às peças, vinham as recordações, o vestido que usará no aniversário de casamento, a camisa que Otávio dissera que adorava. A cada novo item, a dor aumentava. Como você pôde fazer isso comigo? Disse baixinho, ciente de que Otávio estava na sala e provavelmente a ouviria. Tudo o que vivemos, você simplesmente apaga? Ele não respondeu. Para Helena, o silêncio era ensurdecedor. Ela não queria mais suplicar ou discutir. A humilhação era grande demais. Terminou de juntar o que podia em 2 malas e uma mochila. Guardou documentos e pastas com cautela, pois sabia que precisaria deles caso algo mais grave acontecesse. Ao sair do quarto, encontrou Otávio parado perto da porta de entrada, com expressão fechada. Por um momento, ela teve vontade de jogar as malas no chão e gritar. Mas não restava força. Precisava apenas partir, refazer-se longe dele e entender como encarar o futuro. Pode ficar com todo o resto, ela disse, a voz firme, segurando as malas. Só quero o que é meu por direito. Ele não retrucou, apenas ficou olhando. Talvez esperasse que ela se arrastasse, implorasse, mas Helena manteve a dignidade. Passou ao lado dele, mas, antes de cruzar a porta, abriu sua bolsa e tirou uma pasta de cor marrom escura. Viva com isto, disse, entregando-lhe o objeto. Otávio franziu o senho ao receber a pasta. O que é isso? Helena não respondeu. Seus olhos estavam marejados, mas havia um brilho de determinação ali. Você vai descobrir, limitou-se a dizer, tentando manter a cabeça erguida. A pasta era fina, mas tinha alguns documentos que certamente lhe seriam úteis ou esclarecedores. Podiam ser simples relatórios ou algo que Otávio não esperasse. Helena saía arrasada, mas levando consigo a certeza de que não permitiria ser destruída por completo. Enquanto cruzava o limiar da porta, um turbilhão de emoções lhe tomava o peito, dor, raiva, desespero, mas também uma sutil sensação de liberdade. Era o fim de um capítulo, embora ela não fizesse ideia de como recomeçar. Otávio permaneceu parado, sentindo o peso daquele envelope em suas mãos. Não entendia o que poderia ser tão importante ali, mas algo na expressão de Helena o incomodava profundamente. Por um breve segundo, cogitou chamá-la de volta, porém não houve tempo para isso. Ela já descia as escadas, cada degrau parecendo ainda mais difícil que antes. No corredor do prédio, Helena ouviu o som abafado da porta se fechando às suas costas. Não havia mais volta. Seus passos ecoavam, e a mala de rodinhas tremia no piso irregular. Pensou em quantas noites passará ao lado de Otávio, quantos planos fizeram para o futuro, quantas vezes sorriram ao falar de viagens e conquistas profissionais. Em poucos minutos, tudo se transformará em passado. Ao chegar ao saguão, ela recostou-se na parede, respirou fundo e piscou, tentando afastar as lágrimas que agora corriam livres. Viu o porteiro olhando-a com certo espanto, afinal, nunca vira saindo daquele jeito, carregada de malas, com um semblante devastado. Helena abriu a porta de vidro e se perdeu na noite escura, sem saber aonde iria. Enquanto isso, Otávio, ainda atônito, repousava a pasta sobre a mesa de centro. Olhou pela fresta da janela e viu as luzes do carro de Helena desaparecendo na rua. Fechou os olhos por um instante, como se quisesse fugir daquele sentimento desconhecido que agora o perturbava. Bom, está feito, disse para si mesmo, com um misto de alívio e inquietação. Respirou fundo e encarou a pasta novamente. Que documentos seriam aqueles? Teria algo que pudesse reverter toda a situação ou jogá-lo ainda mais no fundo do poço? Ele pegou a pasta, mas hesitou em abri-la de imediato. Talvez fosse melhor não encarar aquilo agora, já estava cansado e, no dia seguinte, teria de lidar com Camila e o bebê chegando. A simples ideia de ter uma criança na casa o enchia de uma estranha expectativa, mas também de tensão. Afinal, Helena estava certa, eles tentaram engravidar e não conseguiram. Não era a culpa exclusiva dela. Por que ele sempre colocará todo o fardo nos ombros dela? Otávio balançou a cabeça, afastando esses pensamentos incômodos. Subitamente, sentiu-se exausto. Largou a pasta intacta sobre o móvel e foi para o quarto. Precisava dormir, esquecer tudo aquilo por algumas horas e se preparar para o que viria em seguida.
Ainda assim, não conseguiu evitar uma pontada de remorso. 10 anos ao lado de Helena não se apagam em poucos minutos. Ele sabia disso. Mas também sentia que não tinha mais volta, e escolher um caminho que o afastava completamente daquela mulher com quem construíra tanto. A noite transcorreu lenta para ambos. Helena, em um hotel simples, revirava-se na cama, sem conseguir relaxar. Seu celular tocava insistentemente com mensagens de amigos querendo entender o que acontecerá, possivelmente alguém que já soubera da briga ou a vira saindo às pressas. Mas ela não tinha forças para falar com ninguém. Queria somente silêncio. Já Otávio, deitado em seu lado da cama vazia, encarava o teto, imaginando como seria a vida dali em diante. Tinha ao menos uma certeza: Camila e o bebê chegariam pela manhã, e ele queria estar sóbrio, descansado e decidido a viver essa nova realidade, ainda que um ponto incógnito torturasse: a pasta que Helena deixará e o que viria a seguir. A madrugada avançou, as horas passaram lentas, e cada um deles mergulhou no próprio abismo de reflexões. O sol nasceria em poucas horas, e nada mais seria como antes. Helena, exausta, pegou no sono abraçada a um travesseiro, pensando no esforço de retomar a vida sozinha. Otávio, no entanto, permanecia insone, questionando se realmente fizera a escolha certa e o que aquela pasta guardava de tão misterioso. Por fim, quando as primeiras cores do céu anunciaram um novo dia, Helena teve a imagem dolorosa do último momento em que encarou o rosto de Otávio na porta. Recordou-se da expressão dele, um misto de segurança e dúvida. Mas ela precisava partir. Não havia espaço para permanecer sob o mesmo teto de um homem que já tinha outra família em formação. Era difícil aceitar, mas ela repetia mentalmente: viva com isto. Otávio teria de lidar com as consequências de suas escolhas e, seja lá o que estivesse naquelas páginas, poderia muito bem mudar o rumo de tudo outra vez. Talvez fosse uma bomba prestes a explodir ou apenas um pedaço de informação que ela nunca tivera coragem de lhe revelar por completo. De qualquer modo, Helena fechava ali um capítulo doloroso de sua história, levando consigo apenas as 2 malas e uma infinitude de sentimentos. Precisaria ser forte para se reerguer. Enquanto isso, Otávio levantava-se do colchão, passava a mão pelo rosto cansado e caminhava até a sala, onde a pasta marrom escura parecia lhe encarar, esperando o momento exato para ser aberta. Só quando os primeiros raios de sol iluminaram o cômodo, ele criou coragem de folhear, página por página, vivendo com aquilo em que Helena deixará. E, à medida que lia, algo dentro dele quebrava lentamente, transformando tudo o que achava que sabia sobre si, sobre o casamento e até sobre Camila. No entanto, essa seria uma história para outro momento. Desolada, Helena arrumou suas malas em silêncio. Antes de sair, entregou-lhe uma pasta e disse apenas: viva com isto. Helena dirigiu-se ao escritório da empresa logo pela manhã, pois queria recuperar documentos importantes. Sentia o coração apertado enquanto caminhava pelo saguão, lembrando-se de cada esforço que dedicara àquele negócio desde a fundação. Ela respirou fundo antes de tentar passar pela portaria. Precisava manter a calma, embora a realidade fosse dolorosa. Otávio, seu marido, agora estava contra ela. Assim que se aproximou da catraca, o segurança, Jonas, a interceptou com expressão visivelmente constrangida. Dona Helena, desculpe-me, mas recebi ordens de não deixá-la entrar, ele disse, a voz embargada de quem não queria cumprir tal determinação. Ela sentiu o estômago revirar de indignação. Ordens de quem? Jonas questionou, já imaginando a resposta, mas ainda assim mantendo um fio de esperança de que houvesse algum mal-entendido. O seu Otávio me chamou ontem à noite, explicou ele, olhando para os próprios pés. Falou que a senhora estava proibida de acessar as instalações, que qualquer documento que precisasse devia ser requisitado por escrito. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. Conseguia perceber que Jonas estava apenas cumprindo o dever. Abriu a bolsa e retirou um crachá antigo, mostrando-o numa tentativa de apelo. Jonas, eu investi tudo o que eu tinha nesse lugar. Você me conhece, sabe que não estou aqui para criar confusão. Só preciso de alguns papéis que são meus por direito. Ele coçou a nuca, claramente desconfortável. Eu entendo, mas, se eu te deixar entrar, perco o emprego. Tenho família para sustentar. A senhora sempre foi muito gentil comigo, mas não posso arriscar. Helena forçou um sorriso compreensivo, ainda que por dentro se sentisse abandonada pela própria história. Tudo bem.
Não vou colocá-lo em risco. Mas, por favor, se algum dia precisarem de mim como testemunha desse absurdo, não hesite em me procurar. Jonas assentiu, incapaz de erguer os olhos. Sinto muito, repetiu. Helena sabia que não resolveria nada forçando a situação. Com o coração pesado, ela se afastou, dando meia volta. Enquanto saía, alguns funcionários, que estavam do outro lado do saguão, trocaram olhares curiosos. Aquilo doía, era como se ela tivesse se tornado uma estranha onde antes era respeitada e admirada. Do lado de fora, respirou o ar fresco do início da manhã, tentando reorganizar as ideias. Otávio a estava impedindo até de ter acesso à própria empresa. Que outra cartada ele estaria preparando? Em busca de um plano de ação, ela decidiu ir imediatamente ao escritório de um advogado renomado, Humberto, de quem ouvirá falar por intermédio de conhecidos. Ao chegar ao endereço, subiu por uma escada de madeira bem polida até a recepção e pediu para falar com o Dr. Humberto, mencionando que era algo urgente. A recepcionista reconheceu a gravidade no tom de Helena e rapidamente a conduziu até uma sala ampla, mobiliada com estantes repletas de livros de direito. Humberto levantou-se de trás de sua grande mesa de madeira, estendendo a mão de forma acolhedora. Muito prazer, Helena. Por favor, sente-se. Quer um café, uma água? Ela recusou com um gesto de cabeça, ansiosa para ir direto ao assunto. Agradeço sua disponibilidade em me receber sem marcar hora. Estou com um problema sério. Ele sentou-se e indicou que ela fizesse o mesmo. Claro, fique à vontade para contar tudo. Ouvi dizer que você é sócia de uma empresa, certo? Helena suspirou. Era. Não sei se posso dizer que ainda sou. Eu e meu marido, Otávio, construímos essa empresa ao longo de 10 anos. Investi meu capital, trabalhei duro e confiava nele. Mas, de repente, descobri que ele tem outra mulher, um filho recém-nascido, e quer me tirar de tudo que conquistei. Desde que me afastei de casa, ele tem agido para me isolar não só emocionalmente, mas também profissionalmente. Humberto franziu o senho. Ele está tentando assumir a empresa sozinho? Exatamente. Hoje mesmo fui barrada na recepção, como se fosse uma intrusa. Otávio me proibiu de entrar. E o pior é que temos bens em comum, dinheiro investido, documentos importantes que comprovam minha participação. Mas temo que ele possa adulterar ou esconder papéis para me prejudicar. Ele pediu que ela mostrasse tudo o que tinha. Helena retirou da bolsa uma pasta com diversas certidões, contratos antigos e registros de depósitos. Reuni o que pude. Algumas coisas ficaram no escritório, infelizmente, mas isto deve servir de base para dar início a uma ação. Ele examinou alguns papéis, balançando a cabeça. Vejo que houve aportes financeiros seus, sem dúvida. Com isso, temos argumento para requerer judicialmente a sua parte. Helena respirou mais aliviada, mas ainda havia um nó no estômago. Não quero ficar com nada que não seja meu por direito. Só exijo justiça. Trabalhei a vida toda nessa empresa, e Otávio não pode simplesmente decidir que eu não faço mais parte. Humberto manteve o semblante firme. Pode contar comigo. Farei o possível para garantir que você não seja prejudicada. No entanto, esse tipo de ação pode se arrastar. Prepare-se para manobras que Otávio possa tentar para atrasar o processo. Conheço bem esse tipo de artimanha. Ela coçou as mãos, nervosa. Estou preparada para lutar, mas confesso que sinto medo. Otávio não era assim, tão frio. Parece outra pessoa. O advogado observou o olhar perdido de Helena e, com empatia, acrescentou: muitas vezes, as pessoas mudam quando percebem que o casamento fracassou ou que desejam outro caminho. E, infelizmente, nem sempre escolhem uma via honesta para resolver conflitos. Mas não se preocupe, a justiça está do nosso lado quando temos provas. Se me permite, tenho um pequeno apartamento desocupado. Se não tem onde ficar com tranquilidade, sinta-se à vontade para usá-lo por enquanto. Helena piscou, surpresa com a oferta. Eu não saberia como agradecer. Tenho algumas economias e podia pensar em um hotel, mas seria um gasto alto, e confesso que minha cabeça não está boa para procurar lugar neste momento. Humberto assentiu. Não se preocupe com isso.
precisamos garantir seu bem-estar mental para enfrentarmos o que vem pela frente. Alguns dias depois, Helena instalou-se no apartamento simples, mas acolhedor. Enquanto organizava suas malas, lembrava de como Otávio a tratava bem há apenas algumas semanas. Ele lhe pedia conselhos, elogiava suas ideias, dizia que o sucesso da empresa também era mérito dela. Aquilo tudo parecerá sincero. Agora, as atitudes dele apontavam para algo tão calculista que doía no peito. Na audiência inicial para a divisão de bens, Helena compareceu pontualmente, acompanhada por Humberto. Vestiu-se de forma sóbria, cabelos presos, expressão séria. Sentia as mãos suadas, mas tentava demonstrar serenidade. O juiz chamou o caso, mas, para surpresa de todos, Otávio não apareceu. Humberto pigarreou, virando-se para ela. Ele deve estar tentando enrolar. É uma tática comum, não aparecer na primeira audiência, atrasar o processo ao máximo, tentar te desestabilizar psicologicamente. Não se preocupe, teremos outra data. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Eu me sinto tão humilhada com isso. Mas não vou recuar. No dia seguinte, enquanto Helena pensava em como prosseguir, Humberto telefonou informando a nova data para a audiência. Passou-se mais uma semana e, dessa vez, Otávio compareceu. Ele entrou na sala de audiência trajando um terno escuro, acompanhado de um advogado que Helena não conhecia. O clima ficou imediatamente tenso. O juiz iniciou os procedimentos e pediu que Helena apresentasse sua versão. Ela expôs de maneira clara como investira na empresa, como trabalhará lado a lado com Otávio durante 10 anos. Também falou dos bens que adquiriram juntos, do apartamento onde moravam e dos valores depositados em contas conjuntas. Quando chegou a vez de Otávio, seu advogado, um homem de aparência austera, levantou-se e pôs sobre a mesa alguns documentos. Excelência, aqui temos a prova de que a senhora Helena transferiu voluntariamente sua parte na empresa para o meu cliente. Logo, ela não tem mais participação societária. Helena arregalou os olhos. Isso é uma mentira absurda. Eu nunca transferi nada. São falsificações. Otávio permaneceu calado, mas não disfarçava um olhar de triunfo. Helena sentiu seu coração acelerar, a indignação subindo-lhe a garganta. O senhor pode ver que a assinatura consta aqui, insistiu o advogado deles. É a assinatura dela, sem dúvida. Humberto respirou fundo e pediu para ver o documento. Ao folheá-lo, notou que as folhas pareciam autênticas, mas havia algo estranho nas datas. Voltou-se para Helena, que estava pálida. Você lembra de ter assinado qualquer documento com esse teor? Perguntou. Ela tentou buscar na memória, mas, de fato, recordava-se de ter assinado alguns contratos. Otávio aparecia com muita papelada, às vezes alegando urgência, e ela confiava nele cegamente. Posso ter assinado sem perceber do que se tratava, mas isso não era uma transferência. Ele deve ter misturado propositalmente as folhas no meio de outros papéis. O advogado de Otávio fingiu indignação. Está acusando meu cliente de fraude? Isso é gravíssimo. Helena perdeu o controle por um instante. Grave é o que ele está fazendo comigo, enganando e trapaceando. Otávio se manifestou pela primeira vez. Excelência, peço que registre em ata que ela está me insultando, me chamando de trapaceiro diante de todos. O juiz lançou um olhar severo aos dois lados. Mantenham a calma. Sem insultos pessoais. Vamos conduzir isso com civilidade. Humberto se ergueu. Excelência, solicitamos perícia de caligrafia para verificar se a assinatura foi obtida de forma legítima. Há indícios de adulteração na forma como o documento foi apresentado. Minha cliente não nega que possa ter assinado algo, mas certamente não foi informada do real conteúdo. O juiz, depois de avaliar a situação, concordou com o pedido. Determinamos, então, que seja realizada a perícia. Até lá, nada será definido quanto à titularidade das cotas na empresa. Fica remarcada nova audiência assim que tivermos o laudo. Com isso, a sessão terminou, mas não antes de Otávio atirar um último olhar de desprezo em direção a Helena. Ela pegou seus pertences, tentando sair da sala com a coluna ereta, embora o desejo fosse fugir dali para chorar. Do lado de fora, sentiu a respiração ofegante, a cabeça tonta. Humberto pousou a mão em seu ombro. Calma, Helena.
Não há motivos para desistir. Faremos tudo para demonstrar que houve má-fé. A documentação que me entregou confirma o investimento de capital seu, temos testemunhas que podem depor sobre seu envolvimento na empresa. Mesmo que ele tente distorcer a verdade, não poderá fazê-lo para sempre. Ela sentiu, os olhos marejados. Eu só não achei que ele seria capaz de algo tão baixo. É como se eu não o conhecesse. Mas se é guerra que ele quer, não vou me acovardar. Vou defender tudo o que construí com meu suor. Humberto abriu um leve sorriso, tentando transmitir confiança. É esse o espírito. Lembre-se de que estou ao seu lado. Não permitirei que ele a engane impunemente. Vamos reunir mais provas. Tenho certeza de que alguns antigos funcionários sabem que você sempre esteve na liderança. Naquela noite, de volta ao apartamento que Humberto lhe emprestara, Helena tentou esfriar a cabeça. Preparou um chá para acalmar os nervos, mas ainda sentia o gosto amargo da injustiça. Odiava a sensação de ser tratada como alguém descartável, uma estranha na própria empresa. Olhou para a janela, vendo a movimentação dos carros na rua, e se lembrou de quando Otávio e ela comemoraram a primeira grande venda do negócio. Tinham brindado com champanhe, radiantes com o futuro que os aguardava. Ela se perguntou onde ficará aquele Otávio que a fazia sentir-se tão necessária. Agora, ele se esforçava para negar sua contribuição e transformá-la em persona non grata. Ainda assim, ela não deixaria que o rancor a paralisasse. Precisava ser estratégica, assim como ele estava sendo, porém sem perder a própria essência. Nos dias seguintes, Helena e Humberto providenciaram novas testemunhas, antigos sócios minoritários que tinham acompanhado a fundação da empresa. Essas pessoas poderiam atestar a participação ativa de Helena em cada etapa do projeto. Também fizeram cópias adicionais dos depósitos bancários que ela havia feito na conta empresarial. Cada detalhe contava. Ao mesmo tempo, ela se preparava para eventuais reações de Otávio. Temia que ele pudesse, por exemplo, vender bens comuns para esconder o dinheiro. Humberto, entretanto, explicou que havia meios de impedir esse tipo de manobra, pedindo bloqueio judicial de certos ativos até o fim do litígio. Era um processo lento, mas necessário. Passaram-se semanas, e Helena percebeu que a saudade de casa não era necessariamente da casa em si, mas da sensação de ter um lugar que fosse realmente seu. Naquele momento, tudo era provisório, e ela não se reconhecia mais na figura da esposa que aguardava o marido para discutir os planos do dia. Por outro lado, se existia alguma certeza, era de que não estava sozinha. Humberto demonstrava não só profissionalismo, mas uma humanidade que a fazia se sentir segura. Chegou, então, a nova audiência após o início da perícia de caligrafia. Otávio, como sempre, apareceu com seu ar de superioridade. O advogado dele parecia convicto de que a assinatura de Helena seria validada. Helena, por sua vez, tentou manter o rosto inexpressivo, pois não queria dar o gostinho de parecer amedrontada. O juiz começou perguntando se havia algum acordo preliminar possível, mas Otávio, por meio de seu advogado, recusou qualquer conciliação. Helena trocou um olhar rápido com Humberto e balançou a cabeça, pois sabia que não havia diálogo. Restava aguardar o resultado técnico. Por fim, o juiz anunciou que precisariam de mais tempo para concluir a análise dos documentos. Nova data seria marcada. A cada adiamento, o coração de Helena doía. Entretanto, ela tinha se fortalecido e já não chorava escondida como antes. Decidirá que manteria a dignidade, pois tudo o que possuía era fruto de esforço. Ao saírem do fórum, Humberto tocou-lhe o braço de leve. Você está bem? Ela suspirou, olhando a movimentação do corredor. Estou. É cansativo, mas não vou desmoronar. Eu agradeço todo o seu empenho. Sei que vai ser uma longa batalha, mas estou pronta. Ele sorriu, tentando encorajá-la. Otávio imagina que pode te vencer pelo cansaço. Acontece que você é mais forte do que ele imagina. Helena percebeu que isso era verdade. Mesmo magoada, uma parte sua se sentia cada vez mais livre. A lealdade que dedicara a Otávio durante anos agora se transformava em determinação para lutar por si mesma. Ela ergueu a cabeça e seguiu ao lado do advogado, certa de que venceriam aquela disputa, fosse qual fosse o tempo necessário. Nos dias que se seguiram, Helena continuou recolhendo provas, conversando com pessoas do passado da empresa. Cada arquivo, cada troca de e-mails antigos que encontrava,
podia servir para demonstrar ao juiz e aos peritos que ela jamais abrirá mão de sua parte societária. Com paciência, Humberto revisava tudo. Ela também se surpreendeu ao reencontrar ex-colegas que ficaram indignados com a atitude de Otávio. Alguns se voluntariaram a prestar depoimentos, afirmando que sempre viram Helena como sócia atuante. Isso lhe deu novo ânimo, pois se sentia respaldada por quem realmente sabia da verdade. Certa noite, ao arrumar os últimos papéis, Helena fitou seu reflexo no espelho. Enxergou uma mulher diferente da que se casara apaixonada 10 anos atrás. A de hoje estava mais madura, firme, embora carregasse cicatrizes emocionais. Respirou fundo e pensou consigo: não deixarei que Otávio destrua tudo. E, se ele acha que sairei derrotada, está muito enganado. O telefone tocou, arrancando-a de seus pensamentos. Era Humberto, avisando que houve mais uma movimentação do processo. A perícia seguia adiante, mas precisaríamos de outra audiência de instrução. Helena sentiu e agradeceu. Sentia que, a cada passo, se aproximava da verdade. Quando desligou, lembrou-se de como fora acusada de insultar Otávio. Aquilo não passava de uma armação para desviá-la do foco principal. Ele tentava invertê-la em vilã, mas ela tinha consciência limpa. Apesar de todas as dificuldades, Helena se recordou das palavras do advogado no dia em que apresentaram os documentos falsos no tribunal. Ele prometera que não desistiria. Aquilo a tocou profundamente. Podia ser apenas uma parceria profissional, mas, diante do abismo que se formara em seu casamento, era reconfortante ter alguém confiável ao lado. Assim, Helena escolheu manter a determinação. Otávio poderia tentar qualquer tramóia, mas ela não se curvaria. Afinal, sua vida inteira fora construída em bases sólidas de esforço. E ela não lutava só pelo dinheiro ou pelos bens materiais, lutava por seu valor, por sua história. Humberto, contudo, prometeu que não desistiria, pois aquela atitude traiçoeira era inaceitável. Apesar de o caso ficar difícil, Helena estava determinada a não perder também a dignidade. Sentindo-se sufocada, Helena relembrou uma descoberta médica de 5 anos antes, algo que guardara em sigilo absoluto. Em determinado momento do casamento, Otávio insistira em exames para saber por que eles não tinham filhos. O resultado culpava Helena, mas apenas porque ela pedirá aos médicos que registrassem assim, temendo ferir o orgulho do marido. Na verdade, Otávio era infértil. Ela recordava vividamente do instante em que o médico a chamara no corredor, depois de pegar seu braço com cuidado e perguntar se ela tinha certeza de que queria proteger Otávio daquele jeito. Helena, na época, acreditava que agindo assim manteria o casamento sólido. Agora, sabendo da criança que ele dizia ter com Camila, Helena suspeitou imediatamente que algo não batia. Embora não nutrisse qualquer desejo de destruir a vida de Otávio, sentia que havia chegado o momento de esclarecer toda a verdade. Havia suportado calada durante anos, mantendo-se firme ao assumir a culpa pelo fracasso em engravidar. Mas descobrir que ele supostamente conseguirá ter um filho com outra mulher era o sinal definitivo de que algo estava muito errado. Ela telefonou para ele no fim da tarde de uma terça-feira chuvosa. Precisamos conversar. Sério. Amanhã à tarde, no café da Praça Central. Eu estarei lá às 3. Se não aparecer, vou entender que tem medo da verdade. Do outro lado da linha, Otávio soou impaciente. Que conversa, Helena? Você acha que ainda temos algo a dizer um ao outro? Ela fechou os olhos, mantendo a voz firme. Sim. E acredito que você também precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Se não for, não insisto mais. Ele suspirou. Está bem. Mas não pense que vou mudar de ideia sobre nós. No dia seguinte, Helena chegou ao café às 2h50. Sentou-se do lado de fora, protegida por um toldo. A chuva fina caía silenciosa, enquanto ela apertava uma pasta contra o colo. Às 3h15, Otávio apareceu com expressão de desdém, como se estivesse fazendo um enorme favor a ela. Fale logo, ele disse, nem se sentando. Tenho outros compromissos. Helena se levantou, tirou dinheiro para pagar o café e largou as moedas na mesa. Então, caminhou até a área coberta de um quiosque ao lado, onde ficariam mais reservados. Aqui, falou, estendendo-lhe a mesma pasta que deixara meses atrás. Ele revirou os olhos. Outra vez essa pasta? O que mais quer provar, Helena?
Ela inspirou, tentando manter a calma. O conteúdo é mais detalhado do que você pensa. São relatórios médicos comprovando algo que guardei por todos esses anos. Otávio abriu a pasta com impaciência e folheou as páginas. Num primeiro momento, seu semblante continuou indiferente, mas logo os olhos se arregalaram. O que é isso aqui? Helena, sem desviar o olhar, completou, provas de que você é infértil, Otávio. Eu pedi aos médicos que me dessem a culpa, para não ferir seu orgulho. Mas, de fato, você não poderia ter filhos biológicos. Ele ficou mudo por alguns segundos. A pasta tremia em suas mãos. Em seguida, tentou uma risada nervosa. Você está inventando. Isso deve ser falsificado. Está fazendo só para me atingir. Ela meneou a cabeça. Acha mesmo que eu me submeteria a anos de tratamento, de humilhação, só para sustentar uma mentira que te protegeria? Eu fiz isso porque te amava e pensava que nossa união valia a pena. Otávio fechou a pasta com força, sem conseguir encarar Helena. Então o bebê de Camila. Helena deu de ombros, a voz falhando. Se os exames médicos estiverem corretos, não é seu filho. Se você duvida, faça o teste de paternidade. Mas, por mim, acabou. Não vou mais carregar essa culpa injustamente. Ele pareceu se encolher. Por que não me contou antes? Ela respirou fundo. Achei que você ficaria arrasado e que eu suportaria o peso da frustração. Foi um erro, mas não dá para voltar atrás. Boa sorte com sua nova família, se é que esse filho é mesmo seu. Otávio tentou balbuciar algo, mas Helena simplesmente se afastou. Ele abriu os papéis ali mesmo, lendo cada página com atenção crescente. A verdade se abateu sobre ele como um golpe cruel. As lembranças voltaram. O médico que evitava o contato visual, as longas consultas que Helena fazia sozinha, o tratamento para engravidar que nunca deu certo. A constatação do quanto ela havia sacrificado para protegê-lo o paralisou. Desesperado, Otávio passou o dia vagando pela cidade, sem rumo. A imagem do rosto de Camila, sorrindo ao exibir o suposto filho que levaria seu legado, agora se transformava numa farsa. Quando a noite caiu, ele entrou num bar mal iluminado, sentou-se no balcão e pediu um uísque duplo. Deu o primeiro gole com as mãos trêmulas, a cabeça girando. Sua vida está arruinada, Otávio. O que você fez? Murmurou para si mesmo, antes de virar outro gole. Queria anestesiar a dor, bloquear a voz de Helena repetindo que ele não podia ter filhos. Quando o garçom se aproximou, ele pediu mais um, ignorando os olhares curiosos. Horas depois, bêbado e com os olhos marejados, ele cambaleou até a rua. Não sabia se pegaria um táxi ou se tentaria ligar para alguém. A vergonha crescia dentro dele, mas não enxergava outra saída. Por fim, avistou um carro de aplicativo, entrou e ditou o endereço, sem se preocupar com os custos. Chegou ao apartamento de madrugada, sem se importar em fazer barulho. Camila, que estava com o bebê no quarto, levantou-se assustada ao ouvi-lo bater a porta. Otávio? Que aconteceu? Ele tropeçou nos próprios passos, aproximando-se dela com um olhar furioso. Quero saber de quem é essa criança, Camila. Me fala agora. Ela se encolheu, abraçando o bebê. Como assim? É seu, já falamos sobre isso. Pare de mentir, ele gritou, apontando o dedo para ela. Eu não posso ter filhos. Tenho provas disso. Passei a vida acreditando que minha esposa era o problema, mas descobri hoje que o problema era meu. E você aparece com um recém-nascido, dizendo que é meu filho? Fala a verdade. Camila sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela recuou contra a parede. Você não sabe o que eu passei. Eu engravidei de um ex-namorado, o Renato, mas ele sumiu. Quando percebi que você queria desesperadamente um filho, agarrei essa chance. Pensei que ao menos teria estabilidade, e o bebê seria bem cuidado. Otávio arremessou a bolsa que segurava contra o sofá, a raiva estampada em cada músculo tenso. Então vocês dois me enganaram. Você e Helena. Minha vida inteira foi uma mentira. Camila, tremendo, tentou se aproximar. Por favor, eu precisava de ajuda. Você não entende, eu estava sozinha, sem dinheiro. Ele ergueu a mão,
recusando qualquer contato. Cale-se. Arrume suas coisas e suma daqui. Você e esse menino. Amanhã de manhã não quero ver nenhum rastro de vocês. Ela soltou um soluço, balançando a cabeça. Para onde vou? Tenho medo de ficar na rua. Ele é só um bebê. Não faça isso. Otávio fechou os olhos, tomado pela frustração. Não me interessa. Arrume um jeito. Mas aqui vocês não ficam. Camila afundou na poltrona, trêmula, abraçando o filho que começava a chorar. Tentou ligar para Lídia, sua única amiga confiável, mas o telefone chamava e ninguém atendia. Pensou em mandar mensagens para outras pessoas, mas era tarde da noite. Ela se sentia desamparada, vendo Otávio subir as escadas sem olhar para trás. Enquanto isso, Helena repousava no apartamento emprestado por Humberto. Estava exausta, mas aliviada por finalmente ter contado a verdade a Otávio. Sentia-se como quem retira um enorme peso das costas. Ainda havia disputa judicial sobre a empresa, mas isso já não lhe causava o mesmo medo. Agora sabia que não tinha mais amarras emocionais com Otávio. Havia feito sua parte ao ser sincera. Ela fitou o teto, lembrando de como aquele segredo a corroera por dentro. Dissera a si mesma, tantas vezes, que agia por amor, mas também entendia que tolerar tantas injustiças havia sido um erro. Suspirou, pegando no sono com a mente ainda borbulhando de pensamentos, mas, ao menos, sentindo um começo de paz. Nos últimos dias, criará laços de confiança com o advogado. Humberto percebia o quanto Helena sofrerá e admirava sua postura corajosa. Certa noite, ela preparava um chá na pequena cozinha quando ele telefonou para saber como estava. Fiquei preocupado depois da audiência. Você está bem? Perguntou, com a voz sempre serena. Estou melhor agora, confessou ela. Contei tudo para Otávio. Provavelmente ele deve estar em choque, mas eu precisava fazer isso. Humberto fez uma pausa. Imagino o quanto deve ter sido difícil. Tenho certeza de que você tomou a decisão certa. Liberar essa verdade é fundamental para reconstruir a própria vida. Ela sentiu uma pontada de calor no peito, ao mesmo tempo de gratidão. Obrigada pelo apoio. Você nem me conhecia há muito tempo, mas tem sido incrível. Ele riu de leve. A vida me ensinou que, quando encontramos alguém injustiçado, devemos estender a mão. Sua história me tocou muito. E sinto que você merece um novo começo, sem mais sacrifícios. No dia em que Helena entregou a pasta a Otávio, um ciclo se encerrava. No entanto, outro parecia abrir. Ela rememorava cada passo desse processo, desde o instante em que saiu do apartamento conjugal, a humilhação de ser barrada na própria empresa, até chegar ao ponto de expor a verdadeira condição de fertilidade de Otávio. Finalmente, era hora de cuidar de si mesma. Pouco tempo depois, Humberto apareceu com um buquê de flores. Declarou estar impressionado com a força e a generosidade de Helena, que, por amor, assumirá por anos uma responsabilidade que não era sua. Ela sorriu, tranquila, e respondeu que, a partir dali, só queria olhar para frente. Juntos, caminhariam para um novo começo, enquanto Otávio, destroçado pela própria ambição, vivia agora as consequências de seus atos. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.